Números inteiros. Pessoal, vamos fazer essa revisão. Agora o pessoal está em casa, curtindo uma quarentena. Então vamos dar uma revisada aqui sobre os números inteiros. Vocês já viram o que são números inteiros? Vocês lembram dos números naturais? O conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, são infinitos números naturais. Não confunda números com algarismos. Algarismos a gente só tem 10, 0 a 9. Então, esses são os números naturais. Os números inteiros seriam, além desses números naturais, também os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, infinitos números negativos. Representamos o conjunto dos números inteiros pela letra Z. Então, na representação, esse Z, conjunto dos números inteiros, os números, além de 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitos positivos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinitos números negativos também. Qualquer número inteiro. Pensa, como assim, o que é inteiro? Inteiro, um número que não está fracionado, um número que não está quebrado. Se eu pegar ali e botar 2,7, isso não é uma quantidade inteira. Se eu for lá visitar o Harry Potter, for na estação lá e pegar o 9 e 3/4, não é nem 9 nem no 10, não é um número inteiro, certo? Então esses são os números inteiros. E por que a gente usa Z para inteiros? Sabe que a gente usa N para números naturais e a gente usa Z para o conjunto dos números inteiros. Não é lógico que não é isso. É porque Z em alemão é Zahl. Ja? Hast du verstanden? Zahl. Então, nos conjuntos numéricos, a gente sabe que N é o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitos números. Quando aparece um asterisco ao lado do nome do conjunto, é um sinal de proibição do zero. Significa que não tem zero nesse conjunto. E se eu colocar o N com asterisco, então não tem o zero. São os naturais positivos. Continuando, a gente viu que Z, conjunto dos números inteiros, esses infinitos números aqui, se eu tiver o Z com asterisco, significa que não vai o zero. Então ficaria todos os negativos e os positivos. Opa, o que aquele sinal de mais está fazendo ali? Aqui são os números positivos. Será que é isso? Gente, todo o sinal, pensa que esse sinalzinho que aparece do lado do nome do conjunto é uma proibição. Quando aparece o sinal de mais, quer dizer que não pode entrar número negativo. Então isso quer dizer que são os números positivos. Não quer dizer. Olha só, quando bota o sinal de mais, não pode entrar negativo. Então seriam esses números, que não são os positivos porque tem o zero ali. Zero não é positivo nem negativo, ele é neutro, certo? Então esse conjunto Z com o sinal de mais não entram os negativos. Z com o sinal de menos quer dizer que não entram os positivos, mas o zero entra. Quando aparecem os dois sinais, o asterisco não permite o zero e o sinal positivo não permite o negativo. Então, isto agora eu tenho o conjunto dos números inteiros positivos. E assim, quando não entra o zero e não pode entrar positivo, eu tenho o conjunto dos números inteiros negativos, certo? Então, aquele primeiro conjunto é os naturais. O segundo conjunto, quando tem asterisco, são os naturais não nulos, não pode ser zero. O terceiro é o conjunto dos números inteiros. O quarto, como tem asterisco, é o conjunto dos números inteiros não nulos. Nesse quinto e sexto, o pessoal costuma se confundir a partir daqui. Mas naquele grupo ali de baixo que tem um sinal de mais, tu não pode dizer que são os números positivos porque ele tem o zero. Então, é o conjunto dos números inteiros não negativos. O próximo conjunto, o Z com o menos, a pessoa confunde e acha que já quer dizer que são os negativos, mas tem zero. Zero não é negativo. Então, aquele é o conjunto dos números inteiros não positivos. Quando tem o asterisco e o mais, agora é o conjunto dos inteiros positivos. E o Z com asterisco e menos, conjunto dos inteiros negativos. Aplicações, onde é que a gente usa? Aí nós temos aqui, por exemplo, fora de ordem, apareceu aqui um jogo de golfe. Você sabe o que é par no jogo de golfe, par 4? Significa que eles esperam que tu consiga em 4 tacadas chegar no buraco. Se tu conseguir em 5 tacadas,
puxa vida, tu fez em uma tacada a mais do que o previsto, tu vai marcar mais um no teu caderninho. Se tu conseguir em 3 tacadas, tu fez em uma a menos que o previsto, então ficaria menos 1, a tua pontuação é negativa e é interessante tu ter a menor pontuação possível no jogo. Mas em que situações, fora o golfe? Nós temos a questão da temperatura, temperaturas positivas e negativas, nós temos saldo bancário, toda a questão de o saldo pode ser negativo, um débito, dinheiro que saiu da tua conta. A altura acima do nível do mar eu considero positiva, uma altura abaixo do nível do mar eu botaria como uma altura negativa, que é o que a gente chama de profundidade. Um saldo de gols, por exemplo, né, o time fez alguns, tomou outros, então tem essa variação que pode dar negativo se tu fez gols, mas tomou mais gols do que tu fez, teu saldo é negativo. A pontuação no golfe, que foi o que eu falei. A questão de contagem regressiva, você vê muitas vezes dos filmes, lançamento de foguete, T, menos 10, 9, 8, 7, isso é uma contagem regressiva, seria como se fosse dos números negativos. Linha do tempo, a divisória de antes de Cristo e depois de Cristo, a parte anterior, antes de Cristo, ela conta de uma maneira diferente, né? Uma contagem regressiva também. Aqui nós temos temperatura negativa, olha o bagual a menos 7 graus, cara na rua de meia, débito de R$200, profundidade 352 metros abaixo do nível do mar. Aqui um saldo de gols, o time fez 11, tomou 18, o saldo é menos 7. E aqui nós temos a reta numérica. Quando eu quero representar os inteiros numa reta numérica, sugestão, primeiro eu faço uma reta, tadã, depois eu divido ela em partes iguais. Mais ou menos no centro foi colocado 0 e a partir para a direita vai sempre aumentando, então a direita são os números positivos, a esquerda são os números negativos, certo? Então nós podemos localizar cada número na reta, ela está ordenada. Na reta numérica eu marquei alguns pontos ali, então na reta numérica acima marcamos os pontos A, B, C, D, E. Chamamos a abscissa de um ponto o número que indica a sua posição. Por exemplo, a abscissa do A é 3. O ponto A está exatamente na posição 3. A abscissa do B é menos 4. Qual é o número que indica a posição do B? É menos 4. E o contrário disso, chamamos imagem geométrica a letra que indica um determinado número. Por exemplo, na reta numérica acima, C é a imagem geométrica de 5. Se tu for no 5, o que está marcado lá? O ponto C. D é a imagem geométrica de menos 1. E é a imagem geométrica de 0. Sucessor de um número. Nós temos os números, né? E aí sucessor de um número é um número inteiro imediatamente superior a ele. Um número à direita na reta numérica. Por exemplo, o sucessor de 3 é o 4. Ele é o próximo número, é o número que está à direita dele. Certo? E o sucessor de menos 5 é menos 4, porque está à direita, ele está mais próximo do zero, no caso dos negativos, né? Então o sucessor é 1 para a direita, é 1 a mais. Se tu pensar em temperatura, é 1 grau mais quente. Quando fala de antecessor, semelhantemente, antecessor, chamamos antecessor de um número inteiro ao número imediatamente anterior a ele, um número à esquerda na reta numérica. O antecessor de 3 é 2, então é o número que vem à esquerda. O antecessor de menos 5 é menos 6, certo? Módulo. Chamamos módulo de um número a distância que esse número se encontra do zero, e distância nunca é negativa. Por exemplo, aí nós representamos o módulo colocando o número entre dois traços verticais. Em vez de ser o parênteses que é gordinho, imagina que ele está fit, ele emagreceu, ficou retinho ali. O módulo de menos 3 é 3. Por que isso? Porque a distância do menos 3 até o zero, essa distância é chamada de módulo. O módulo de menos 3 é 3. E o módulo de mais 4. Qual é a distância do 4 até o zero? É 4. Então o módulo, também chamado de valor absoluto, é o número independente, não quero saber relativo se ele é acima do zero ou abaixo do zero. Não me interessa o sinal dele, eu quero o valor absoluto, apenas a distância que ele está do zero, apenas o númerozinho sem o sinal. Oposto de um número. Chamamos oposto de um número ao número que está à mesma distância do zero que ele, só que do lado contrário da reta. Por exemplo, o oposto de menos 4 é o 4.
Esses dois números estão a 4 de distância do zero. O oposto de 5 é menos 5, porque esses dois números estão a 5 de distância do zero. E aí, terminar com uma questãozinha envolvendo um pouquinho de cada coisa. Qual é o antecessor do oposto do sucessor de menos 3? Epa! Quando aparece uma coisa assim, sugestão, começa do final. Quem é o sucessor de menos 3? Então, o sucessor de menos 3, quem está à direita de menos 3, é o menos 2. Ok. Agora, continuando. Eu quero saber quem é que é o oposto de menos 2, porque menos 2 é sucessor do menos 3. Quem é que é o oposto de menos 2? O oposto de menos 2 seria o 2. Ok. Agora que eu tenho o 2, eu quero saber por último quem é que é o antecessor do 2. O antecessor do 2 é 1 à esquerda, seria 1. É isso, gente. Então, essa aqui foi uma breve revisão. Vocês têm os exercícios do portal. Então, podem fazer. Qualquer dúvida, entrem em contato, beleza? E não saiam de casa. Um abraço para todos. Até!